Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não sei se de manhã, de tarde, enfim. Esse é o terceiro vídeo, o vídeo número 3 sobre rotina de aula. Nós vimos no primeiro vídeo que os 3 momentos principais da sua aula são roda de conversa, o segundo momento é palavra, e o terceiro momento das atividades. Nós vimos que os outros momentos, roda e atividades, eles servem para auxiliar o momento principal, que é a palavra. Então, o ensino que vai ser feito no momento da palavra é que vai dizer para o professor o que ele vai fazer no momento da roda e o que ele vai fazer no momento das atividades. Nós vimos também no segundo vídeo que o momento da roda, ele tem um formato, as crianças ficam numa posição circular, porque é o momento de troca. A criança vai ali aprender qual vai ser o conceito novo, o conceito difícil daquela aula, a palavrinha nova, o tema principal daquela aula. Então, é um momento informal que ela é livre para conversar e você precisa ouvir o vocabulário da criança para ver se ela realmente entendeu aquele significado que você quer que ela entenda daquela palavra, tá? O momento da palavra é um momento que as crianças vão ficar uma ao lado da outra e você de frente para ela, porque só a palavra de Deus é que vai falar, só você que vai expor o texto bíblico. E o momento das atividades é livre, dependendo. Se você for usar papel, lápis, colagem, você vai usar a mesa. E se você fizer artesanatos, culinária, jardinagens, aí você pode usar outras dependências da igreja, tá? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre as subdivisões dos momentos, porque ter esses momentos principais não significa que você vai fazer 3 coisas só na sua aula, tá? Voltando, esses 3 momentos aqui você pode utilizar áreas diferentes da sua sala, tá? Da sua sala de aula. Você pode, num cantinho, você disponibilizar almofadas no chão para fazer a rodinha, já deixar aquele lugar fixo, tá? Para esse momento. Num outro canto da sala, você já pode disponibilizar as cadeiras uma ao lado da outra e deixar a sua cadeira do professor de frente para os outros, já deixar essa arrumação. E no outro canto da sala, você deixar as cadeiras por menor, a mesa, né? E depois aquelas cadeiras que foram utilizadas no momento da palavra, você pode levar as cadeiras para junto das mesas. Tá? Nesse momento da palavra, a gente não tem a criança debruçada sobre a mesa, a gente tem a criança, né, numa posição de prontidão para ouvir a palavra de Deus. Tá? Então tudo isso, a nossa postura, nossa posição, ela transmite uma mensagem. Tá? E isso treina a criança também para o culto lá embaixo. Quando ela tiver uns 7, 6 anos, ela... Na verdade, até antes, né? Desde bebezinho, nós já ensinamos aí uma postura diante do culto, tá? Bom, então, dentro do momento da roda, o que a gente faz? O momento da conversa, ela pode ser por meio do vídeo, de fotos, de jogos, tá? Mas sempre finalizando com aquela conversa para você ver se a criança entendeu aquele significado. Depois o momento dos cânticos. E, professor, prepare os cânticos antes. O cântico vai ser adequado para o ensino da sua aula. Porque, como eu falei, todos os momentos eles têm que estar apontados para auxiliar o momento da palavra. Então, se a sua aula é sobre obediência e você canta cânticos genéricos, você está divergindo o foco da sua aula. Então, escolha previamente os cânticos
que você vai utilizar. Não é aquele cântico, criança, qual que vocês querem cantar? Por favor, prepare antes, anote os cânticos que vocês vão utilizar. Depois de fazer o momento do cântico, você vai se movimentar com a criança para sair aquele local da sua aula e vai se locomover com a criança para o outro canto da sala, onde está preparada já as cadeiras para ela ir para um momento mais de reverência. Então, depois de acomodados, você vai fazer com a criança uma oração de iluminação, vai dizer para a criança que aquele é o momento de ouvir a palavra de Deus e nós vamos orar para que Deus fale conosco e que nós possamos prestar atenção ao que Deus tem a dizer. Então, uma oração objetiva sobre o momento de entender a palavra de Deus. Depois, a leitura bíblica. Tá? Faça a leitura bíblica, mesmo com bebês de 2 anos, bebês de colo. Pega a Bíblia de verdade de adulto e leia o texto bíblico que está sendo trabalhado. Nessa revista sobre o Quinto Mandamento, nós escolhemos Efésios 6:1, que filhos obedeçam pai e mãe, pois é justo. E depois, na outra metade da revista, nós escolhemos Êxodo 20:13, honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, você vai abrir o texto bíblico, a sua Bíblia, no livro, na Bíblia de adulto, vai abrir a Bíblia de cada criança, a sua auxiliar vai ajudar você a abrir a Bíblia de cada criança. Então, pensa para que os pais comprem Bíblia de adulto para seus filhos, mesmo se for bebezinho. A auxiliar vai ajudar o bebezinho a abrir e vai pedir a criança para colocar o dedinho ali no versículo. Bota o dedinho aqui no número 2. Aí a criança vai. Então, assim, em casa, se a mãe, se for bebezinho, já pede para a mãe ensinar os números, o formatinho dos números. Isso vai ajudando a criança a ter o manuseio da Bíblia mesmo antes dela aprender a ler, tá? Isso é um ensino ritual que a criança tem que ter na sua vidinha cristã, ela tem que se acostumar com a Bíblia. E aí, depois de aberta, ela com o dedinho lá, você vai repetir para as crianças que não sabem ler e para as crianças, você vai ler um pedaço e as crianças vão repetir, conscientes de que elas estão lendo aquele versículo bíblico, tá? E os bebezinhos que não sabem nem falar ainda, mesmo assim você vai ler com eles, tá? A palavra de Deus. Depois do momento da leitura, você vai explicar o que aquele texto diz, Na nossa revista já está a exposição toda preparada para o professor memorizar, se ele quiser dar uma lida. O texto é pequeno o texto da exposição é pequeno para que você tenha toda a atenção possível daquela criança. E o conceito difícil que está dentro desse texto bíblico, ele já foi esclarecido aqui. Então você já pode passar o texto, você já pode fazer a exposição direta sem parar para poder explicar. Porque isso, só nessa explicação que você deu, a criança já viajou, você já perdeu a oportunidade. Então, todos os momentos eles vão auxiliar o momento da exposição, que é o momento de ouro da sua aula, tá? Depois vocês vão fazer uma oração de dedicação, porque na sua exposição você expôs o texto bíblico, disse qual é a vontade de Deus. No final você finalizou com o Evangelho, a necessidade de Cristo, tá? Diante dos nossos pecados, que nós não alcançamos os mandamentos, nós quebramos, e aí você vai dizer a necessidade de Cristo, e fechar com a oração de dedicação, porque depois da palavra tem que ter uma resposta. A criança, ela precisa entender que ela precisa dizer sim ou não àquela mensagem. A dedicação é uma oração de sim, que a criança recebeu, entendeu a palavra de Deus e está disposta a aceitar a lei e o Evangelho em seu coração.
Depois a memorização do versículo, né, que você vai usar aquele recurso, né, aquele recurso para ajudar a criança a memorizar o versículo, que vai ser o mesmo versículo da leitura bíblica. Aquele texto que a criança leu, que você fez a leitura na Bíblia de verdade, você vai memorizar com ela através de um recurso. Pode ser um cântico, pode ser um brinquedo, pode ser alguma coisa que você pesquisou e achou legal, que vai ajudar a criança a memorizar. Depois desse momento, você vai se locomover com a criança para a área onde vocês vão fazer as atividades, né? Ou para a mesa, ou para a cozinha, para a cantina da sua igreja, para o jardim, aonde você planejou que vai ser feita o momento da aplicação da sua aula, tá?